Você já parou para pensar por que, mesmo se esforçando muito para estudar e aprendendo, você acaba esquecendo depois? Bem, boa parte disso ocorre em função de dois elementos básicos. O primeiro é o fato de que quase todo mundo não sabe o que é memória e, por consequência disso, acaba não usando as técnicas adequadas para revisar o conteúdo aprendido, né? Bem, preste bem atenção, chega aqui, isso, mais perto. Olhe, atenção agora no que eu vou dizer. Eu esqueci uma coisa. Deixe seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. É de graça, dê uma força. Isso me motiva muito. A memória não é uma espécie de arquivo que guarda as informações dentro da sua cabeça e você pode pegar na hora que você quiser. Essa ideia está equivocada e vem muito das analogias, das comparações que são feitas com memórias de computador, com arquivo, isso e aquilo. Muito longe disso aí, a memória ela é basicamente um processo. Quando você guarda alguma informação, você não está arquivando ela exatamente como ela está ocorrendo. Existem múltiplas coisas que acontecem aqui no ambiente. Olfato tem a ver com seus sentidos, como olfato, audição, visão, o ambiente, temperatura, tudo isso. Isso tudo se junta em estímulos que são decodificados pelo seu cérebro em termos de impulsos elétricos, descargas bioquímicas, isso tudo. Isso gera como se fosse uma espécie, digamos assim, de holograma do que aconteceu e é arquivado, mas não é arquivada a informação. O que é guardado, o que fica nos seus blocos de memória, são os dados que compõem o quebra-cabeça daquilo que você vivenciou. Então, na realidade, a rigor, a gente nunca lembra de nada porque a gente reconstrói aquela lembrança no momento em que você evoca ela, no momento que você tenta lembrar aquilo que você está aqui, ó, dentro da sua cabeça, você pega um ambiente parecido, pega uma informação, se questiona sobre alguma coisa, os seus neurônios ativam de formas semelhantes a como eles ativaram naquele momento que você estava vivenciando aquela informação, e isso faz com que você, digamos assim, seja transportado para um evento passado, mas você está vivendo agora. Então, se eu parar aqui e pensar assim, por exemplo, poxa, qual foi a sensação de quando eu aprendi a dirigir? Essa informação não está guardada no meu cérebro como uma memória assim, aprendizagem da direção. E eu chego lá e lembro totalmente, não. Existe um registro elétrico, bioquímico entre os meus neurônios que guardaram os dados que compõem essa informação. E no momento que eu digo, poxa, como foi a sensação de aprender a dirigir? Ou no momento que eu estou dirigindo ou ensinando alguém a dirigir pela primeira vez, isso dá uma sinalização para o meu cérebro que ativa um conjunto de neurônios que recompõe essas informações e eu sinto algo muito próximo daquilo que eu senti naquele momento. Isso é que é recordar. O grande problema é que quando você imagina que a memória é como a memória de um computador, que guarda a informação totalmente perfeitinha, que você pode resgatar ela, você acha que você tem todo o poder sobre esse processo. E pior, que esse processo sempre vai trazer para você uma informação objetiva, confiável, e não é assim que a coisa funciona. Cada vez que você vai lembrando de um acontecimento, você vai tornando ele mais forte, vai modificando ele um pouquinho. Ele acaba ganhando nuances, ganhando alguns detalhes que não tinha antes, porque você está reconstruindo a informação cada vez que você está lembrando. Entende o que eu estou querendo dizer? Eu sei que é um pouco complexo, mas se você já fez o meu curso sobre memória e aprendizagem, você deve estar tirando de letra o que eu estou falando. Bem, quando a gente aprende alguma coisa, quando você traz alguma coisa para sua memória, imagine que é como se fosse uma espécie de... Deixa eu pensar uma analogia aqui. Se eu pensar uma forma que fique fácil de entender, né? Tá bem. Bom, Imagine uma trilha numa floresta, certo? Que tem aquele mato alto. Quando você está vivenciando alguma coisa, que aquilo vai gerar uma memória, imagine que isso representa você passando por essa trilha uma vez, indo nesse caminho, certo? O que vai acontecer? Esse caminho ele vai ficar levemente marcado ali naquele matagal, mas ele não vai ficar de uma forma que qualquer pessoa olhe de longe e diga: olha, ali tem uma trilha legal, ali é um caminho. Não, vai ficar uma coisa discreta, que possivelmente
alguns dias depois, né, aquilo vai se apagar. Ninguém vai saber que alguém passou por ali, porque o mato que quebrou vai ser substituído, vai acontecer uma série de outras coisas, as plantas que foram dobradas fora do lugar vão voltar para o lugar e aquele caminho que era frágil some, né? A memória de um acontecimento é mais ou menos assim. Quando eu passo pelo caminho uma vez, aquela informação não é tão relevante. Mas quando eu passo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 40 mil vezes, aquilo vai se tornando uma estrada, aquilo vira um caminho, aquilo que vira uma marca, entende? E aí eu posso passar facilmente por ele, porque eu sei que ele está todo demarcado. Outras pessoas podem ver de longe e dizer, não, aquele caminho ali, ó, tá facinho, é só seguir, não tem como se perder, porque você tem um matagal imenso e no meio dele você tem uma trilha, um caminho todo marcado. Eu não sei se é uma forma boa de explicar, mas o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: quando você constrói uma memória, ela é frágil, ela ainda não é uma coisa que vai perdurar, porque, volta aqui mais perto de novo, a principal função da memória é esquecer, não é lembrar, gente. Se você ficar se lembrando de tudo que faz o tempo todo, existem pessoas que têm esse tipo de problema, isso seria terrível para a sua vida e para suas relações com as outras pessoas. Então, memória é feita para esquecer. Se você não quer esquecer algo, você tem que dizer para sua memória: olha, isso aqui tem que ficar fácil de ser lembrado porque eu preciso. E aí é quando eu falo dessa questão do caminho. Você tem que passar por esse caminho várias vezes, você tem que revisitar essa memória várias vezes para você dizer para si e para o seu cérebro: olha, isso é importante, eu preciso disso. Entende?